Deputado, você teve já algumas vezes aqui no canal, mesmo antes de ser deputado. Nós tivemos uma conversa, ainda quando você estava em campanha, que me chamou muita atenção, porque você falou: eu preciso entrar lá para contrapor essa bancada evangélica, mostrar que os evangélicos não são isso, o que eles estão colocando, inclusive esse projeto de poder. Essa fala sua que viralizou, eu vi que, na verdade, você é uma fala de acolhimento a pessoas que se sentem rejeitadas pela família, pelo Estado, e você coloca ali na sua fala algo que deixa a gente assim profundamente impactado, que é o seguinte: olha, eles estão querendo tirar direitos das pessoas. Isso é algo assim que deixa a gente um pouco chocado, né? Cristão ou não, você fica muito chocado de haver um movimento para se retirar direito de pessoas. E essas pessoas que já sofrem tanto, enfim, se sentiram muito acolhidas por você. Como é esse embate no parlamento? Como é que você está sentindo ali essas brigas que você está comprando no parlamento em defesa dessas pessoas, assim, no acolhimento dessas pessoas? Sim. Olha, eu vou ser bastante sincero com vocês. Não é nada fácil, porque lidar com diversidade de pensamento, isso para mim é saudável. Então eu não esperava encontrar um parlamento com todas as pessoas pensando a mesma coisa. Debater ideias para mim é democracia. Só que o que nós estamos vendo no Brasil, e é o alerta que eu faço, é que tem um grupo que não é de direita, não é um grupo conservador. Vamos buscar um outro termo, falando de uma extrema direita, do ressurgimento de dispositivos quase que fascistas de compreensão da realidade. Então, o que eu posso dizer para vocês? É difícil, porque são provocações permanentes, hostilidades no microfone, nos bastidores. Muitas vezes, esses vídeos que vocês veem aí, que têm viralizado, eu estou falando e ouvindo provocações ao mesmo tempo. É um ambiente assim, emburrecedor, porque nem esperar a vez para colocar um contraponto eles esperam. Eles xingam, eles difamam, eles caluniam, eles provocam, eles interrompem a fala, eles batem na mesa, eles gritam. É a estética do ódio, é a performance do ódio, é a funcionalidade do ódio, é a instrumentalização do ódio como prática política. Então é óbvio que é difícil. Eu preciso estar muito tranquilo, ciente que eu não estou sozinho, não estou inventando a roda. Tem por trás de mim Luther King, Dom Helder Câmara, Irmã Dorothy, as comunidades eclesiais de base. Tem por trás de mim, ao meu lado, milhares de cristãos e cristãs que, com as suas diferenças, não compactuam com a bolsonarização da fé. Parece que Bolsonaro é mais Messias do que Jesus Cristo, entende? Então, uma forma de sobreviver é me lembrar que eu não estou sozinho. Eu estou ali representando uma multiplicidade de vozes. E vou dizer, cristãs e não cristãs, porque estou ali para defender a república, a democracia, a cidadania, a justiça social, o combate às opressões e às violências. Então, assim, num papo reto com vocês e com as pessoas que estão nos assistindo, é difícil. É um ambiente ameaçador e tóxico, mas tem como ter reserva emocional e sabedoria para continuar fazendo o bom debate. E tem reverberado, eu tenho percebido isso. Deputado, o senhor falou várias vezes. Opa, não, eu ia falar com você mesmo. Eles, e em projeto político. O senhor poderia dar nomes aos bois? Quer dizer, quem são eles que lideram esse projeto político? Eu imagino alguns, né? Mas quem são exatamente? Quem domina a bancada evangélica? Quais são os bispos
conhecidos como bispos da grana, né, e que têm um faturamento brutal, que acabam mandando em tudo, que manda em tudo no fim, não é Jesus Cristo, não é Deus, então é o dinheiro, é a grana. Né, e esse é um dos objetivos desse pessoal, ou talvez o principal. Né? Quem são eles? Primeiro, posso complementar só? Posso complementar? O Silas Malafaia é o que evoca, o que amplifica esse discurso com maior ênfase? Sim. Primeiro, eu estou assim sendo bastante sincero e procurando ser didático com vocês. Eu preciso dizer para vocês que a bancada evangélica também não é um bloco uniforme. Eu não faço parte dela, não faz parte da minha compreensão de mandato, mas eu preciso dizer, eu preciso ser sincero, tem variações de posição dentro da chamada bancada evangélica e alguns deputados ali, eu vou dizer que é possível sim o diálogo, mesmo com diferenças de opinião. Quer ver um exemplo curioso? Benedita da Silva, mulher histórica do PT, da esquerda, da causa social, que eu admiro e respeito profundamente, é da bancada evangélica formalmente. A tática dela, diferente da minha tática, é fazer a disputa interna e colocar as posições dela lá. Então, só para vocês entenderem que tem mediações. Eles entraram em crise com a eleição do Lula, porque tinha ali um setor dentro da bancada evangélica que queria diálogo com o governo Lula para pensar as questões do país. E tem o setor mais bolsonarizado da bancada evangélica. Então, repara que tudo é muito complexo. Agora, alguns nomes de peso que eu percebo grande poder de influência, vocês falaram, o Silas Malafaia, tem o Edir Macedo, junto com o Partido Republicano. Então, acho que esses dois nomes ali são expoentes, ideólogos desse ultraconservadorismo. E tem os deputados lá também, que, taticamente, eu não falo muito o nome deles, porque eu quero fazer o debate de ideias, mas eu também já aprendi uma coisa. Eles entenderam, e é triste isso, que o ódio ou as pautas ultrafundamentalistas, que isso dá like, isso dá compartilhamento, isso dá reverberação, isso elege. Então, a minha tática é debater as ideias, é uma tarefa histórica a gente derrotar essa concepção de mundo, mas eu não fico entregando o nome deles em entrevista, nem nas minhas falas. Raramente vocês vão ver eu citando. É como se eu quisesse dizer, vou debater e vou enfrentar suas ideias sem dar o gostinho que você quer das minhas redes, das minhas entrevistas ficarem levando adiante os seus nomes. Mas, assim, Silas Malafaia e Edir Macedo são grandes expoentes. Mas, olha, eles também brigam entre eles, tá? Mas são grandes expoentes dessa concepção de mundo. Tem o André Valadão, enfim, tem uma galera aí bem complicada. Ô, deputado, olha, como o senhor vê parte... Desculpa, Gilberto. Vai lá, depois... Perdão. Mas como o senhor vê parte desse grupo aí que representa a bolsonarização da fé, já dentro do governo agora? Eu, antes da eleição, não tinha nenhuma dúvida que Edir Macedo e a Igreja Universal entraram de cabeça na campanha do Bolsonaro, mas se o Lula ganhasse, eles iriam aderir imediatamente. E já aderiram. O Republicano já acabou de ganhar um ministério, é o partido controlado pela Igreja Universal, que tem 40 e tantos deputados, e está no governo. Então, hoje, o senhor apoia esse governo também, e Edir Macedo e republicanos também já fazem parte dessa base de sustentação do governo. Como que o senhor vê? O Edir Macedo, que era o representante aí um dos expoentes da bolsonarização aí da fé, e com o pragmatismo dele agora, já dentro do governo, indo em busca de reivindicações específicas de interesse deles, e eles vão tentar viabilizar muitos de suas pretensões também, como a PEC, que acabaram de aprovar na CCJ
que busca aumentar a imunidade tributária das igrejas, né, que vai permitir facilidades ali, até para comprar avião, por exemplo. Como é que o senhor vê tudo isso? Quer dizer, eles estão ganhando espaço já dentro do atual governo também. Concordo com a sua questão. 3 observações sobre isso. A primeira, sinceramente, não dá para ter ingenuidade. Governar o Brasil é uma tarefa dificílima, ainda mais numa conjuntura em que a extrema-direita, depois de um governo negacionista, com uma gestão genocida de uma pandemia e com indicadores de ampliação da desigualdade social da fome, depois disso tudo, esse governo quase se reelegeu. Por 2 milhões de votos, Bolsonaro não estava agora no segundo governo. Então vamos lá. Governar o Brasil sempre é um pacto de negociações. Nessa conjuntura, foi necessária uma frente amplíssima para derrotar e isolar a extrema-direita. Então, qualquer crítica que eu tenha ao governo, e tenho, eu também não posso ser ingênuo. A gente navega em um mar muito turbulento. Eu estou lá como deputado, meu primeiro mandato, e o exercício da governabilidade é dificílimo. Essa é a primeira observação. A segunda observação é que a minha tarefa, como um militante da esquerda, do PSOL, dentro dessa frente ampla, é sustentar esse governo diante da extrema-direita para reduzir desigualdade e combater a produção da pobreza no país. E, ao sustentar o governo, tensioná-lo para a esquerda, tensioná-lo para mudanças mais profundas. Então, é a tarefa do meu partido, derrotar a extrema-direita, compreender a importância do governo Lula, porque se o governo Lula não der certo, quem vem à frente, na minha opinião, não é uma alternativa mais popular de esquerda ou progressista, é o retorno da extrema-direita. Então, eu preciso ter muita responsabilidade para ajudar o governo a dar certo, inclusive ajudar o governo a dar certo é ter capacidade crítica. Por isso, a terceira observação. Vocês acreditam que ano passado, antes de ser pré-candidato, eu tive uma reunião com o presidente Lula, quem eu respeito e admiro muito, num hotel lá em São Paulo. Ele me viu falar, acho que ele admirou a minha fala e me chamou para uma reunião. E eu tive a chance de dizer ao presidente o que já disse em outras entrevistas e vou dizer agora para vocês. Eu disse ao Lula, olha, vamos trabalhar para dialogar com a base popular evangélica e falar sobre emprego, renda, moradia e debater questões sensíveis. Por quê? Disse Henrique Vieira, o presidente Lula. Com essas pessoas, Edir Macedo, Silas Malafaia, você pode fazer acordos momentâneos de governabilidade, mas você não vai fazer um projeto de país e serão os primeiros a pular do barco, e serão os primeiros a atacar, e serão os primeiros a tentar um golpe. Eu falei isso para o presidente. Não é apertando a mão de Edir Macedo que a gente constrói um projeto de país. Não é confiável. O jogar em casa desses caras é a extrema-direita. Eles negociam com o governo porque eles negociam com quem está no poder, mas não é relação confiável. Então, olha a minha fala, 3 observações. Governar não é fácil e exige algum nível de pactuação. Minha tarefa é dar sustentação ao governo, provocando rumo às pautas mais populares e de esquerda. Agora já fiz essa ressalva ao presidente Lula. Esses caras não são confiáveis, são amantes do poder e ultrafundamentalistas. Deputado, a Josefina Oliveira está dizendo aqui que quer que você vá ser candidato em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto está precisando de alguém como você lá. E será chegou o André. Olha, deputado, pela nossa audiência aqui, você está muito pop. Quem chegou agora foi o André Borges. Chegou a tempo, hein, André? Então tá com você. Corri. Não podia perder. Obrigado. Prazer estar aqui. Boa noite para todo mundo. Boa noite, deputado. Corri aqui, estava ouvindo todo o programa desde o início para conseguir entrar.
O tema é extremamente provocativo, importante demais, e assim, é com alegria que eu estou ouvindo a lucidez do teu raciocínio. As palavras que o senhor acabou de dizer aqui, não é moleza não, a gente sabe, para quem vem do meio. Eu queria saber, primeiro uma dúvida, a gente tem notícia de outros países que tenha uma formação de um bloco, de uma bancada evangélica, como a gente vê no Brasil? Isso é para saber se é um paralelo ou se é uma coisa que a gente vive só aqui no Brasil, ou dessa forma que vive. A minha outra dúvida é o seguinte, ouvindo o raciocínio que o senhor constrói aqui com lucidez política, sinceramente, a gente deveria ter uma coisa chamada bancada evangélica? É saudável isso, ou isso é resultado de toda a anomalia política, que o senhor até comentou do que a gente vem vivendo, e essa anomalia está repercutindo dentro do Congresso Nacional? Obrigado, boa noite. Eu que agradeço a pergunta. Bancada evangélica, em termos assim formais, eu não conheço, mas excelente pergunta e vale a pesquisa para a gente entender como é que isso acontece no mundo. Mas narrativa evangélica ultraconservadora, pautando a arena pública, influenciando orçamento, política pública, modelando legislações, isso com certeza. Por exemplo, não dá para entender o trumpismo nos Estados Unidos sem entender o protestantismo ultraconservador. Se isso se configura numa bancada específica no Congresso norte-americano, boa pergunta, vale a pesquisa. Mas assim, relação, religião, fundamentalismo e poder, isso não tem a menor dúvida, eu te respondo. Está acontecendo agora na Argentina, que é um país de conformação muito diferente do Brasil. Mas até mesmo lá, o crescimento da extrema-direita está atrelado a fundamentalismo evangélico. Então, é um tema, sem dúvida, do nosso tempo, pelo menos no Ocidente. Agora, a sua pergunta é muito curiosa. Vamos lá. Respeitando os parlamentares que estão lá, com quem é possível dialogar, eu preciso ser sincero e dizer isso, mas eu vou colocar a minha opinião. Não faz sentido uma bancada evangélica. E vou ser mais polêmico. Não faz sentido uma bancada evangélica progressista. Eu não me sentiria à vontade. Se alguém falasse assim, vamos fazer uma bancada evangélica progressista, eu diria, vamos não. Vamos lutar por justiça social, por Estado laico, por cidadania, sem um recorte religioso evangélico, porque isso me parece um contrassenso em si. Veja, povos tradicionais de matriz africana se organizando no Congresso faz sentido? Aí eu vou dizer que faz, porque são povos historicamente massacrados por conta do racismo. Daí eu vejo uma justificativa plausível para que esse grupo se organize, porque não é lobby religioso corporativista, é combate ao racismo e à intolerância. Agora, bancada evangélica, nem que ela fosse progressista, faria parte. Eu vou ficar com São Francisco de Assis, quando ele diz assim, pregue o evangelho o tempo inteiro. Se necessário, use palavras. Eu não preciso participar de uma bancada evangélica para que os princípios da minha fé se realizem. Quando eu luto por democracia, quando eu luto por justiça social, quando eu luto pela diversidade, quando eu luto pela existência dos terreiros, quando eu sou um aliado da pauta LGBT e feminista, a minha fé, mediada pelo amor, se realiza. Eu não quero, pode ser uma frase polêmica, mas eu não quero um Brasil cristianizado, porque isso seria necessariamente violento e arbitrário. Eu quero um país justo, sem nenhuma criança passando fome. Se isso acontecer, eu vou chegar em casa, vou dobrar o meu joelho e vou dizer, Deus,
obrigado por ter ajudado o Brasil a ser um país com mais justiça, com mais igualdade, com mais cidadania. Eu não preciso usar o Estado para estender os privilégios da igreja.